Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, investidoras e investidores. Terça-feira é dia de aula com o professor Martim. E hoje teremos o nosso último episódio sobre os axiomas de Zurique. Mas antes da gente começar, Kleber, vamos dar um giro rápido pelos mercados? Bom dia, tudo bem por aí? Bom dia, Carol. Tudo bem e você? Tudo certo. Vamos passar rapidinho, assim, antes do professor dar mais uma aula pra gente aí. Boa. Bom, começando... Tudo bom, Martim? Tudo bem, bom dia, tudo bem? Atravessei bom dia. Um pouquinho, como que vocês estão? Já, não, imagina. Fico aqui quietinho até o início da aula. Boa, Martim. Bom, começando com o cenário internacional, a terceira onda da pandemia na Europa vem preocupando os mercados. A gente teve protestos na França, Reino Unido e Alemanha, que inclusive prorrogou o lockdown até o dia 18 de abril no país. Mas mesmo diante dessas notícias, ontem o Ibovespa acabou recuperando partes das perdas, certo, Kleber? Foi isso mesmo, cara. A gente teve, na verdade, um dia bem difícil no mercado local, né? Primeiro porque a gente tem o avanço da pandemia aqui, da Covid-19, que vem impactando muito, né? Já há alguns dias. E a gente também teve os reflexos da crise na Turquia, que acabou impactando todos os países emergentes, que aí inclui o Brasil, né? Que a gente comentou ontem do que aconteceu por lá, com a saída do presidente do Banco Central, né? O quanto teve de desvalorização da moeda. E isso acabou tendo um reflexo grande e pressionou bastante os mercados, que só passaram a melhorar, e é óbvio também com essa preocupação da Europa, que vem trazendo realmente novas informações e dados que podem acabar atrapalhando essa recuperação da atividade internacional também. O que ajudou muito o mercado local aqui foi quando veio a divulgação dos números de arrecadação de fevereiro da Receita Federal, né, que acabaram somando 127,747 bilhões de reais, que foi o melhor resultado para o mês desde a série histórica da Receita Federal. E superou muito as expectativas que o mercado tinha. Com isso, acabou ajudando bastante. E em seguida, né, no discurso da própria divulgação dos números, o ministro Paulo Guedes acabou também trazendo alguns pontos importantes para estimular um pouco mais os investidores a terem alívio, principalmente no período da tarde, que ajudou nessa recuperação, tanto da Bolsa quanto do dólar, inclusive também dos juros futuros, tá? A gente viu ali o Paulo Guedes colocando de maneira clara, né, que ele se compromete, né, a estimular a vacinação em massa, defender a imunização da camada mais vulnerável da população, que deve acontecer, segundo ele, em no máximo até 3 meses, principalmente para que essa população volte também à atividade econômica, além de admitir, né, que a economia, apesar de se recuperar, vem sendo muito golpeada por essa nova onda de Covid que a gente vem passando. Mas o dia acabou sendo um pouco mais tranquilo ali no seu final, apesar de ainda negativo para o investidor, exatamente por causa desses dados. Mas a gente já começa uma terça-feira um pouquinho mais tensa também, né, Carol? Perfeito, é verdade. Hoje a gente vai ter lá nos Estados Unidos o discurso do presidente do Fed e da secretária do Tesouro, e por aqui a gente teve a divulgação da ata do Copom, que a gente inclusive comentou ontem, e a FGV divulgando o índice de confiança do consumidor de março, certo? Isso aí, cara. Com relação aos Estados Unidos, a 13h, né, horário aqui de Brasília, a gente vai ter o Jerome Powell falando mais uma vez, né, onde ele deve fortalecer mais um ponto em relação à questão da retomada da atividade nos Estados Unidos, que vem sendo, pelo menos nas últimas semanas, alvo de uma positividade muito maior, e também um pouco mais, às vezes, do que pode ser feito de política monetária, como a gente até conversou um pouquinho ontem, né? E como que foi o fechamento da semana passada, assim mesmo como a própria secretária pode acabar fazendo algum pronunciamento também relevante aí para o mercado. Aqui no Brasil, a gente teve essas duas informações que saíram. Uma já era bem esperada, né, que foi a ata do Copom, onde ele veio com o mesmo tom do comunicado da semana passada, né, onde ele mostra ali até um certo otimismo com a recuperação,
né, da atividade econômica, apesar dos problemas que a gente vem passando atualmente, mas ele entende que, ao mesmo tempo, pela identificação que se tem de pressões inflacionárias, né, de pressão principalmente sobre alguns pontos específicos da economia, tanto de demanda quanto de oferta, que vem trazendo uma inflação no curto prazo mais pressionada, fez com que tivesse a necessidade desse aperto monetário maior, com a alta já de 0,75, principalmente para que eles possam manter as expectativas e projeções que eles têm, tanto de inflação quanto de retomada da atividade, ancoradas naquelas bases todas que eles já fazem de projeção dentro do Banco Central. Inclusive já reforçaram, né, que vai ter sim mais um aumento na próxima reunião, provavelmente na mesma magnitude de 0,75, apesar que alguns analistas já começam a fazer apostas de que pode ser até maior, chegando a 1%, mas a ata veio sem nenhuma grande surpresa perto daquilo que era já o aguardado pelo mercado, né? E o que fica de negativo foi o índice de confiança do consumidor. Esse sim foi muito ruim, viu, Carol? E é um índice super importante, só lembrando, né, que é medido pela FGV, né? O índice ele dá realmente a visão, né, do consumidor em relação à economia, né? E aí o professor pode até falar um pouquinho mais depois. E o dado foi muito ruim porque a confiança caiu 9,8 pontos nesse mês de março em relação a fevereiro. E aí, Carol, mostra muito daquilo que a gente tem vivendo, né? O aumento de isolamentos de novo, de lockdowns, né? De restrições de mobilidade, pessoas tendo que fechar negócios, consumidores não podendo sair às ruas, né? E podendo ter a sua mobilidade normal como tinha. Tem esse impacto e traz a pontuação do índice de confiança para o seu menor patamar desde maio de 2020. Ou seja, a gente volta ali nos mesmos patamares que a gente tinha logo em seguida do início da pandemia. Então, é um dado bem relevante, né, que chama atenção e que a gente deve tomar bastante cuidado em relação a como que ele vai agora progredir ao longo dos próximos meses com todas essas mudanças, né, e medidas que estão sendo adotadas aí recentemente, né, professor? É isso mesmo, Kleber. Esse indicador é muito importante, né, porque ele indica quão otimistas ou quão confiantes estão as pessoas em relação ao futuro, ao andamento das coisas, em relação à sua renda. Então, quando a confiança está alta, as pessoas têm uma propensão um tanto maior a consumir. Quando ela cai, e a queda foi muito forte, né, nesse momento, de fato, é um indício de que a atividade vai desacelerar. Então, é uma coisa que, de fato, de alguma forma, preocupa sim, tá? Preocupa. Precisamos continuar bastante atento a esses indicadores aí, viu, Cláudio? Não, sem dúvida. E, Carol, só para fechar, assim, a gente teve uma piora na confiança em todas as faixas de renda familiar no mês de março, né? O destaque para perda fica naturalmente entre aquelas faixas de rendas menores, né? Por exemplo, entre famílias com renda mensal até R$ 2.100, né? O índice de confiança caiu 11,8, ou seja, ele caiu mais do que a média do índice como um todo. Então, é realmente um sinal de alerta bem importante, porque não é só na faixa de renda menor ou na classe média, mas sim todos os brasileiros realmente tiveram uma queda grande de confiança nesse momento que a gente vem vivendo. Natural, né, Carol? Não é para menos por tudo que a gente vem passando, né? Exato. Infelizmente, estamos em tempos difíceis aí para todo mundo. Bom, mas Kleber, muito obrigada pelas informações, mas hoje a gente vai estar aqui na nossa última aula sobre os axiomas de Zurique. Inclusive, eu estudei muito, estou preparada para a prova. Se tiver agora prova sim, aqui. muito bem, tá vendo? Alunos exemplares aqui, tá vendo? Estudei muito, estava conversando aqui com o Martim nos bastidores. Realmente, tem algumas questões polêmicas, né? Que valeram muito o debate e que vão valer, né? Dado que hoje a gente vai falar dos últimos 4 axiomas. Mas antes da gente falar, eu queria te pedir, Martim, para você relembrar um pouquinho os 4 últimos axiomas que a gente falou no último episódio, que era, se eu não me engano, padrões, mobilidade, intuição, religião e ocultismo, né? É isso mesmo. Acho que o primeiro dos padrões está ligado a evitar encontrar regras, né? Achar que o futuro será exatamente igual como alguns padrões que aconteceram no passado, né? O futuro e o comportamento dos mercados tem muito a ver
com aleatoriedade, com coisas imprevisíveis, então tomar cuidado quando você pensa que é um padrão. O outro é da mobilidade, que está ligado a evitar criar raízes, evitar se sentir preso aos seus investimentos, às suas decisões passadas, e olhar sempre para frente, procurando as melhores alternativas aí para frente. A questão da intuição, né, que era o uso seletivo da intuição, né, ou seja, você não deveria confiar apenas, ou tomar uma decisão apenas pela intuição, mas também você não devia descartar. Às vezes a intuição a intuição pode ser definida como uma característica de quem tem uma série de, uma quantidade grande de conhecimentos acumulados e que às vezes afloram sem ser tão claramente percebidos pela própria pessoa. Então, utilizar seletivamente para filtrar, para estudar, para analisar alguma coisa mais é importante. Então, a intuição é uma ferramenta importante na tomada de decisão. E depois, aquele que é diferente, que é a religião e o ocultismo, que certamente a religião e o ocultismo precisam ter o seu lugar. Provavelmente não são os melhores critérios para tomar decisões de investimento. Acho que é por aí esses 4 que vimos na semana passada, Carol. Excelente resumo aí, professor. Muito bom. E a gente começa hoje, né, Carol, com esses últimos 4 e que são super importantes, né? Nossa, eu adorei, assim, eu vi os 4, tem um aqui que eu até já falei para o Kleber ontem, que eu me identifico muito, mas, assim, vou deixar para falar depois. Mas, Martinho, os últimos 4 são otimismo e pessimismo, que é o 9º axioma, consenso, que é o 10º axioma, o 11º da teimosia e o 12º e último axioma, o do planejamento. Martim, você pode começar então explicando para a gente o do otimismo e pessimismo, por favor? Claro, acho que é bem interessante esse axioma. Eu acho que devia colocar mais um no nome, tá? Que é otimismo, pessimismo e confiança, né? Que são algumas definições bastante interessantes que ele traz. Ele coloca, obviamente, o otimismo como uma questão perigosa no mundo dos investimentos. Geralmente a gente ouve sempre que em relação à vida é importante ter uma postura otimista, e ela claramente é visto como uma virtude, como uma qualidade das pessoas. Entretanto, muitas vezes, pessoas que têm um nível de otimismo bastante elevado, inclusive as finanças comportamentais falam desse viés, o excesso de otimismo, né? Acabam muitas vezes assumindo riscos desproporcionais, acabam assumindo riscos extremamente elevados sem perceber, tá? Ele até cita, né, um casal que foi bem nos seus investimentos e em determinado momento eles investem num terreno, porque vão passar uma fiação elétrica, né, a luz elétrica vai chegar, tal, e no fim das contas acaba que isso vai adiando e não acontece essa instalação, e eles acabam perdendo o dinheiro, né, acabaram investindo no fim das contas, segundo a leitura do livro, demais, e concentrando demais os seus investimentos. Eu gosto muito da visão que ele tem sobre confiança. Eu acho que tem uma definição bastante legal aqui. Eles falam na verdade, que a confiança é saber lidar com o pior. Como você vai lidar com o pior, né? Imagina que você vai fazer um investimento e aí você precisa pensar, puxa vida, se as coisas não acontecerem conforme eu planejei, o que eu vou fazer? Então isso tem bastante a ver com estratégias de saída, colocar um preço pelo qual você vai vender a tua posição, né? Preparar-se, portanto, para esse momento que pode ser bastante difícil, bastante complicado. Eventualmente, se você investe no mercado de ações, você pode ter um stop loss, né? No caso desse casal que acabei de citar no terreno, eles tinham poucos mecanismos de saída, né? Na medida em que não foi andando todo o processo de eletrificação, esse pessoal que investiu um dinheiro grande nesse sentido teve poucas oportunidades de se desfazer dos seus investimentos, até por falta de liquidez. Então, na verdade, então, o resumo desse axioma é: você não deve entrar numa jogada apenas com otimismo, você precisa, de fato, estar bastante atento e pensar nos caminhos de saída possíveis para os seus investimentos. Isso é extremamente importante, né? Professor, você falou bastante de confiança, né? No 10º axioma ele fala muito sobre fuja da opinião da maioria, provavelmente ela vai estar errada, né?
Só que para isso a gente precisa ter muita confiança para discordar, né? E principalmente a gente não seguir, né, o que todo mundo está fazendo naquele momento. O axioma do consenso, né, o que ele vem realmente explicar através dele? Tá, eu acho que é um axioma super importante, tá? Então, a questão é a seguinte, o que ele alega é que quando um investimento se tornou consenso, todos estão falando desse investimento, dessa aplicação, dessa oportunidade. Bom, primeiro, ela já é pública, já é conhecida e provavelmente a grande maioria, se não a totalidade daqueles que iriam comprar determinado ativo, já o fizeram. Então, o potencial de valorização, portanto, que é dado por oferta e demanda por compradores contra vendedores, ele fica desequilibrado. Então, o potencial de ele se valorizar, ele se reduz de uma forma considerável. Ele cita muito René Descartes, né? A gente usa René Descartes no dia a dia, o tempo todo, né? Todo gráfico cartesiano, né? É de Descartes, né? A gente não fala gráfico decartesiano, né? Mas é sobre ele. Ele era o cara que era o campeão mundial da dúvida, segundo ele. Tudo ele colocava à prova, tudo ele queria testar, tudo ele queria validar, e é importante ter essa visão nos investimentos. O que acontece com os investimentos da moda está muito ligado a um fenômeno também da economia comportamental, que é o efeito manada, né? O ser humano é um ser... Eu ia comentar isso, Martim. Eu lembrei muito do efeito manada na hora que eu estava lendo, que é sobre... Né, não seguir onde está todo mundo indo, não seguir a moda, enfim, tomar cuidado com essas coisas. Exato, o ser humano é um ser que tem uma tendência a seguir a manada, a coletividade, tá? Essa é uma tendência natural, desde a época que a humanidade vivia nos seus primórdios na savana africana, né? Quer dizer, quando tinha um grupo, era atacado por uma onça, o grupo fugia em conjunto. Se o grupo fosse para um lado e um sujeito fosse para o outro, muito provavelmente ia ser o sujeito que ia ser pego pela onça, né? A vantagem é que esses genes não chegaram até nós, né? Porque aqueles que quiseram fugir sozinhos acabaram não propagando os seus genes para outras gerações, porque acabaram sendo devorados pela onça. Ele até cita o caso de um lápis, né? Alguém faz um teste, né? Coloca diversos lápis dentro de numa mesa, em cima de uma mesa. Alguns claramente são mais curtos do que os outros, né? Mas tem um monte de ator contratado, né? E aí alguém pergunta, também contratado, pergunta: e aí, esses lápis aqui, qual que é menor? Aí as pessoas começam a falar, todos contratados, não, são do mesmo tamanho. Só tinha uma pessoa lá no meio que não estava contratada, que achava estranho isso, né? Pô, tô vendo que claramente é menor, mas todo mundo está falando que eles são do mesmo tamanho. No fim das contas, tinha uma proporção grande de pessoas que acabavam indo com a maioria e acabavam dizendo que eram do mesmo tamanho, os lápis, mesmo claramente não sendo, né? A verdade, então, é que esses movimentos de manada são perigosos, provocam valorizações excessivas, e tem outra questão que a gente precisa levar em consideração. O melhor momento de comprar um determinado ativo, só que não é fácil, é quando ninguém o quer, né? Só que aí você precisa ir contra a manada e é difícil, ou seja, todo mundo está otimista, todo mundo acredita que um determinado movimento vai acontecer numa moeda, numa criptomoeda, numa determinada ação, e você precisa ser o do contra. Você precisa ser o questionador, o dizer, puxa vida, talvez esse momento não esteja correto, talvez não seja mais a hora de comprar, talvez seja a hora de vender. Então, esse décimo grande axioma, para mim ele é muito rico, tá? Traz uma visão extremamente importante, né? O décimo grande axioma, só comentando aqui, já comentei um pouco sobre isso, mas só confirmando, ele contém o 14º axioma menor, que é sobre as especulações da moda, tá? Então, com frequência, segundo esse 14º axioma, a melhor hora de se comprar alguma coisa é quando ninguém a quer, né? Então, acho que o décimo axioma vai mais ou menos nessa linha aí, viu, Carol, viu, Kleber? Perfeito, Martim. Gostei muito também desse axioma, achei muito legal. Ele é bem interessante mesmo. Tem um que eu até falei aqui, que eu me identifiquei muito, Martim. Sabia que era isso. Não, sério, gente. Eu olhei e falei, nossa, sou eu. É o 11º axioma, o axioma da teimosia.
Eu sou muito a pessoa que eu vou assim, eu não desisto do meu investimento, eu vou até o final e assim, eu espero ali que vai acontecer, sei lá, um milagre em algum momento, mas enfim, eu olhei e falei, nossa, sou eu. Martinho, tem alguma solução aí para essa teimosia? Tem alguns comentários aqui e acho que são relevantes. Primeiro, a teimosia, ele fala assim, se não deu certo da primeira vez, então é melhor esquecer. Tá? Aí ele cita o caso de uma estudante que durante a faculdade ela teve contato com boas práticas de uma rede varejista, se sentiu atraída pela ação, em determinado momento ela comprou e perdeu dinheiro com essa ação. Só que pouco depois que ela vendeu, começou a se valorizar, e ela tinha a impressão, segundo o livro usa essa expressão, que a ação estava devendo algo para ela. Tipo, ela tinha tomado uma decisão, se desfez, mas, cara, ela não estava em paz. No fim das contas, durante anos e anos, ela só comprou ações dessa empresa. Então caía, comprava mais, não sei das quantas, se preocupava, eventualmente até fazia algumas vendas, mas ela se concentrou em operar esta ação, tipo, para recuperar aquilo que, segundo ela, na visão dela, a empresa estava devendo para ela psicologicamente, tá? A questão é que, no fim das contas, ela até obteve ganhos, mas, tipo, claramente ela poderia ter tido ganhos e oportunidades melhores, né? A questão é que ficar preso a uma determinada alternativa acaba tolhindo, acaba limitando decisões melhores que podem estar ao redor. Então, a teimosia pode ser complicada, pode trazer grandes problemas. No 11º grande axioma da teimosia tem também o 15º axioma menor, que é o cuidado com o preço médio. E aqui, o meu comentário... Bom, preço médio é qual? O negócio cai, você compra mais, depois cai mais, você compra mais, aí vai na média ficando com um preço um pouco melhor, mas na verdade você está perdendo em todas as transações. Então, é uma estratégia que não é interessante, né? O livro critica muito essa estratégia. E eu queria comparar isso com a estratégia da compra programada, que não é a mesma coisa, tá? Investimentos periódicos ou compra programada, né? Essa é uma coisa que a gente recomenda muito, ou seja, você, por exemplo, no dia do recebimento do seu salário, você programar para aquele dia, todo mês, que você vai investir em determinado fundo de investimento, na previdência privada, ou até comprando ações, né? Então, a corretora tem esse mecanismo para compra de ações. Obviamente, quando você adota uma estratégia dessas, você acaba saindo com algum preço médio. Só que é uma estratégia que não está voltada a baratear a compra de uma ação num processo de queda, num movimento de queda. Ela está baseada na lógica de tentar reduzir os riscos ao longo do tempo para evitar comprar tudo no momento de pico, porque a gente não sabe exatamente quando é o pico de um determinado ativo. Então, a compra programada, os investimentos periódicos, são uma excelente estratégia de redução de riscos e ela não pode ser comparada com a lógica do preço médio. Acho que esse aí no meu entender, o 11º grande axioma, Carol. Melhorou, Carol? Ajudou Melhorou, viu? Mas assim, ela guardou rancor, né? Você viu que ela falou, não, eu vou ganhar. Parecia que ela queria se vingar da ação, né? É muito isso. Mas enfim, vou tomar cuidado aí. Muito bem. E vamos pro 12º? Para fechar, professor, vou confessar que o livro me fez, usando uma expressão dos tempos modernos, eu buguei algumas vezes, né? Travei, falei, não é possível. Mas igual essa, não teve. Porque quando chegou no último axioma, eu falei, poxa, ele conclui, né, fecha todo o arco com aquilo que a gente sempre fala, que é planejar, né? A gente tem que fazer um planejamento, que é o grande axioma. Só que quando eu fui me aprofundar nesse planejamento, qual é a visão dele, que eu buguei pela última vez e fiquei bem surpreso, porque não é a mesma visão que a gente tem de planejamento, principalmente de longo prazo, né, professor? É bem interessante mesmo esse capítulo. Eu acho que as frases dele são mais
fortes do que o que ele pensa, no meu entender, tá? Ele fala para fugir do planejamento de longo prazo, para fugir de investimentos de longo prazo, mas o que ele está falando, no meu entender, é outra coisa, tá? Veja, ele fala que tem que tomar cuidado com o planejamento financeiro de longo prazo, porque as coisas mudam, né? E eventos inesperados acontecem, segundo ele, sempre. Só não sei quando vai acontecer, mas algo inesperado vai acontecer em determinado momento, e muitas vezes quem tem um plano, né, está muito amarrado a esse plano, acaba tendo a falsa sensação de que está controlando o futuro, de que o futuro está no seu controle. Então, esse é o ponto extremamente importante para ter em mente aqui. Não acredito que ele seja totalmente contra o planejamento, tá? Diria assim, para construir uma casa, você precisa fazer uma planta, você precisa planejar. Às vezes as coisas não dão certo, os engenheiros sabem, né? Às vezes a parede precisou dar uma mexida, às vezes o terreno não era tão firme quanto você pensava, às vezes aconteceu alguma coisa nesse sentido. Fato, o plano precisa ser flexível, mas o que a gente não pode questionar é que não dá para construir uma casa bem feita sem um plano, sabe? Então o ponto para mim está muito mais ligado à flexibilidade que você tem que ter na hora em que alguma coisa inesperada aconteça. Isso é extremamente importante. E a saber de que você estará sujeito a imprevistos. Esse é o grande ponto, né? No meu entender. E aí, quando ele fala sobre investimentos de longo prazo, aplicações de longo prazo, no meu entender, ele também não está criticando tanto os investimentos de longo prazo, mas sim a ter uma postura passiva e largar os investimentos. Acho que essa é a questão. Né? Acho que os benefícios de investir no longo prazo são certamente enormes. Warren Buffett está aí para provar, diversos investidores estão aí para provar. O que ele recomenda não fazer é você comprar e esquecer determinado ativo. Você precisa rever, como nós revemos, né? Todo ano nós revemos pizzas estratégicas, todo mês nós revemos alocações táticas, de repente você precisa de fazer ajustes, precisa mudar algum outro produto, mas a tua visão tem que ser de longo prazo, não pode ser tão imediatista. Então eu acho que ele vai um pouco nessa linha, apesar de que, e aqui precisamos dizer isso, deixar isso bem claro, o livro, no seu contexto geral, é um livro sobre especulações voltadas um tanto mais para o curto prazo. Tá? Mas especificamente nesse capítulo, no meu entender, ele tem uma visão crítica do planejamento e dos investimentos de longo prazo, mais do que uma negação total dos benefícios de planejar, de investir em horizontes longos, né? Então acho que esses aí basicamente são os pontos sobre esse capítulo. Acho que são alguns pontos extremamente importantes. Com isso a gente terminou os 12 grandes axiomas, né? E os 16 axiomas menores. Eu acho que fizemos uma visão muito legal aqui, né, cara? Uma visão crítica, comentada, com pontos que precisam ser destacados, com pontos que precisam ser criticados, principalmente em função dos avanços que as finanças tiveram nas últimas décadas, após o livro ter sido escrito, né? Mas certamente é um livro que traz muita coisa para discussão e traz muitíssimo aprendizado. E não é à toa que, de fato, dentro do mundo dos investimentos, um dos maiores best-sellers aí já escritos. Nossa, eu adorei. Eu peguei aqui, né, o bonde andando, mas quando eu estudei, eu falei, nossa, achei muito legal, realmente, bem que você falou, né, Martinho, no primeiro episódio você fala um pouco como, né, apesar de ser um best-seller, foi muito engraçado, quando você falou que era um best-seller e eu comecei a ler, eu falei, nossa, mas tá estranho, né? Tipo assim, tem algumas coisas aqui que não combinam com o que eu ouço todo dia. Mas é muito isso, é um livro bem voltado para investimentos mais de curto prazo, né? E assim, é muito legal por conta do debate, que foi um pouco que a gente trouxe aqui. Isso eu achei o mais interessante. É isso mesmo. Eu acho que um jeito de você reforçar até, né, validar as tuas crenças, as tuas filosofias de investimento, é ver exatamente quais são os argumentos contra elas. Né? Isso traz muitas vezes mais aprendizado do que ler sempre as coisas que só confirmam aquilo que você acredita. Então, eu indico sim esse livro, né? Mas uma leitura crítica, acho que é importante lê-lo dessa forma. E esse ponto que você colocou, professor, está sendo para tudo na vida, né, Carol, hoje em dia, né? A gente não ficar olhando, lendo, ouvindo,
apenas aquilo que confirma o que a gente pensa, mas pelo contrário, Cara, né? quando você Provocação, né? A provocação ela é muito válida, né? É perfeito. Você trouxe uma colocação que é super importante, que esse é um dos grandes problemas de hoje, né? Principalmente nas mídias sociais, né? Quer dizer, quando a gente lê alguma coisa e mostra interesse por alguma coisa, a gente começa a ser bombardeado por coisas parecidas com aquilo, né? E aí no teu feed aparecem sempre coisas ligadas àquilo, e às vezes você tem a dificuldade de enxergar o ponto dos outros, né? Isso vale em todos os sentidos da vida, Kleber. Você está coberto de razão, ganhou um pontinho a mais, estou anotando aqui, tá? Não acredito. Só pegando o último gancho aqui da Carol, obrigado, professor, que é aquela coisa, né? Tipo, quando ele fala de teimosia, né? Ser teimoso é bem diferente de ser perseverante, né? Tipo, são coisas que a gente precisa aprender todos os dias, e investimento cada vez mais ensina isso pra gente, né, professor? Claro, a perseverança é certamente uma grande virtude, uma virtude extremamente importante, saber superar as dificuldades, né? Eu diria que um investidor perseverante é aquele que, puxa vida, quando tem uma perda, realiza a perda, mas não se abate, vai procurar novos investimentos, vai procurar, né, sacode a poeira, levanta, dá a volta não por fica cima com rancor, e aí vai. Né, Martim? Exatamente. Então a perseverança ainda é uma virtude, não é o que ele coloca aqui como a teimosia, né? Teimosia está sobre ficar preso a determinada coisa, né? Algum determinado investimento e não conseguir olhar com clareza o horizonte. Adorei as aulas, viu, Martim? Gostei muito. Kleber ganhou uma estrelinha aí hoje. Você ganhou também, tá? Porque eu tô bonzinho hoje, tá bom? Olá! Obrigada, gente. Obrigada, Martim. Obrigada, Kleber. Obrigado a vocês, professor, pela aula excelente aí, por essa série aí. Valeu mesmo. Adorei. Muito legal. Muito obrigado. Eu adorei também fazer essa série aqui. Adorei as aulas, Martim. Quem quiser ouvir todas as aulas estão disponíveis aqui no nosso canal, Os Axiomas de Zurique. E fica a dica de leitura, né, Martim? Fica a dica de leitura, assim. É um livro pequenininho, eu já comentei, 150 páginas, a versão que eu tenho aqui, né, um pouquinho mais. É muito rápido de ser lido, é agradável, muito caso, né? Muita gente se identifica com diversos capítulos, como você, né, Carol? Isso. E certamente é uma leitura que vale a pena fazer, sim. Perfeito. Muito obrigada de novo, obrigada a todo mundo que ouviu aqui o nosso episódio. Amanhã a gente vai ter conversa de mercado com o Fred e estaremos aqui com mais notícias do mercado e informação muito boa para vocês. Muito obrigada e até mais. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.